Vamos voltar com o professor Leandro Consentino. 2 pontos que eu gostaria de tratar com o senhor. O primeiro deles, as acusações de Trump de que ela não é uma verdadeira descendente de africanos, que é uma questão que tem causado muita polêmica nos Estados Unidos. Qual é a estratégia de Donald Trump? E segundo, que é um ponto importante, segunda-feira tem a possibilidade de anúncio do Josh Shapiro como candidato a vice-presidente de Kamala Harris. A importância da Pensilvânia nessa eleição. Uribe, vamos então aos 2 pontos, né? Primeiro, a questão de colocar em dúvida a origem étnica da candidata. Eu acho que isso é um tiro no pé do ex-presidente Donald Trump, porque, primeiro, há registro, né? É importante que a gente saiba que a genealogia das pessoas são registradas e ela, de fato, é uma filha de indianos, por um lado, mas filha também de um jamaicano, os jamaicanos, obviamente, no caso dos negros jamaicanos, vindos ali da África, do mesmo processo de escravidão que vieram aqui para o Brasil também. Portanto, não há como negar um pouco da origem étnica da candidata democrata como o Donald Trump faz. Eu acho que é um questionamento que, de fato, pode agitar suas próprias bases ali mais radicais, mas não mobiliza ou não, de alguma forma, não cativa o eleitorado que ele precisa, que é esse eleitorado que ainda não se decidiu entre democratas e republicanos. Então, acho que esse é um equívoco, mais um equívoco do Donald Trump, que serve apenas para eletrizar a sua base mais radical. De outro lado, acho que o acerto da candidata Kamala Harris em trazer Josh Shapiro para a chapa é fundamental, não só porque é um contraponto a ela, do ponto de vista de ser um judeu, um candidato homem, né, no caso, e, ao mesmo tempo, porque traz ali o estado da Pensilvânia. O estado da Pensilvânia é um dos estados que a gente tem como estados pêndulo ali, estados-chave para a eleição nos Estados Unidos. Para lembrar a todos os que assistem a nossa conversa aqui, os estados pêndulo nos Estados Unidos jogam um papel fundamental na eleição norte-americana, porque vários colégios eleitorais já são definidos de antemão. A gente já sabe que a Califórnia é democrata, assim como a gente sabe que o Texas é republicano, e isso, salvo alguma mudança sísmica aí na política dos Estados Unidos, isso não muda. Agora, alguns estados ali são importantes porque esses variam entre apoios republicanos e democratas durante as eleições. A Pensilvânia é um deles e Kamala Harris quis garantir uma liderança importante, que eu acho que Shapiro é uma liderança fundamental dentro da Pensilvânia, e aí ela trazer ele como companheiro de chapa, aí, como running mate, como a gente chama, é um acerto, sem dúvida nenhuma, para a sua campanha nesse momento aí da convenção, nesse momento em que Kamala ainda tem, né, o grande momentum dela na eleição. O senhor falou do grande momento, né? Ainda estamos naquela fase de descobrir como é que vai ser Kamala Harris diante dessa eleição, como é que ela vai se posicionar na campanha. Claro, a gente já tem visto alguns posicionamentos, mas a gente tinha um candidato, contávamos com um candidato até aqui, que era Joe Biden, né? Qual é o grande diferencial da Kamala Harris na sua avaliação, professor? Se a gente comparar com o Joe Biden, é claro, a campanha está trabalhando muito nessa energia, né, de trazer a Kamala combativa, sem medo do enfrentamento com Donald Trump. E do outro lado, quais são os desafios também que Joe Biden terá com essa nova candidata? Sem dúvida, Tainá. A gente tem aí uma mudança fundamental, não só nós fomos surpreendidos, como o mundo inteiro foi, como a própria campanha republicana também foi. Então é toda agora uma acomodação que vai ter que ser trabalhada, e os próprios democratas também vão ter que mudar parte dos seus discursos, né? Kamala, vamos lembrar, era uma pré-candidata ali nas eleições anteriores e foi derrotada por Joe Biden, que chamou ela depois para a chapa. Mas por que foi derrotada naquele contexto? Porque o Partido Democrata entendeu que precisava de alguém mais ao centro, mais moderado. Kamala, portanto, é alguém que sai um pouco desse patamar de moderação e vai um pouco mais nessa postura mais assertiva. Parte dos seus discursos que a gente tem assistido ultimamente já vão nessa direção, né, de chamar Donald Trump de condenado, dizer que ela lida bem com isso, porque foi procuradora, então tem esse tom aí sendo adotado. Agora, as ideias, de fato, de Kamala Harris, essas são a grande incógnita que a gente tem no momento, né? E isso vai ficando cada vez mais claro à medida que a campanha vai avançar e que os debates vão ocorrer. Acho que fundamental da gente conseguir extrair quem é Kamala Harris agora são os debates que ela terá com o ex-presidente Trump. Sem dúvida nenhuma, os debates foram ruins para os democratas deles ali, no caso dessas eleições,
mas agora pode ser uma grande virada a depender da calibragem do discurso que o Kamala Harris fizer. E acho que essa é a grande questão de $1 milhão que a gente está esperando. Como Kamala se posicionará nesses debates, tanto do ponto de vista da forma, que tende a ser mais enérgica do que Joe Biden, até do ponto de vista de sua condição de saúde, etc. e tal, mas também do ponto de vista do conteúdo. Que conteúdo Kamala Harris trará? Essa é a grande indagação, a grande questão do momento. E vamos ver se Donald Trump vai aos debates, porque ele tergiversou em algumas respostas, foi cobrado pelos republicanos. Vamos ver se realmente ele vai encarar o desafio. Nós conversamos com o professor Leandro Consentino, cientista político. Muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Professor, espaço sempre aberto ao senhor. Uribe, um grande prazer falar com você, um enorme prazer falar com a Tainá também e com todo o pessoal dos Bastidores da CNN. Espero voltar mais vezes aí. Um grande abraço.